Por que não voltou o meu Senhor? Pergunto a mim mesmo sem cessar. Por que não foi hoje? Eu não sei. E quando será? Também não sei. Não sei. Mas quem sou eu para questionar? Boa noite, feliz sábado a todos. Sejam todos bem-vindos. Os que presencialmente estão aqui para ouvir a mensagem e os que estão em casa para ouvir também da mesma forma. Que Deus, de uma forma especial, possa abençoar nossas vidas, nossa noite, nesse santo dia, que é o dia do encontro mais íntimo com Deus. E que de uma forma grandiosa nós possamos alcançar uma estatura espiritual adequada para cada um de nós. Deus conhece as nossas dificuldades, Deus conhece as nossas lutas. Por isso que Ele, pela sua misericórdia, nos trouxe aqui nessa noite para juntos estudar novamente a palavra de Deus. Eu gostaria que vocês fechassem os vossos olhos aí na sua casa, para que nós possamos orar aqui e conversar com Deus de uma forma mais íntima, pedindo a Ele a orientação da sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas, o Senhor tem abençoado a cada um dos teus filhos, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, nós percebemos a tua proteção, a tua mão cuidadora, por isso que nós estamos aqui, motivo de agradecimento. Então, em nome do Evangelho, Senhor, em nome da divindade, que eu seja um canal de bênção para os meus irmãos que estão em casa, para ouvir a tua palavra. Que o Espírito Santo toque na minha língua, toque no meu pensamento, para que nós possamos juntos fazer aquilo que o Senhor está propondo nessa noite para cada um de nós. Perdoa os nossos pecados e abençoa a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, nós iremos ouvir um louvor especial. O irmão Cláudio ele irá louvar e que vocês meditem na letra desse louvor. Boa noite. Boa noite a todos, feliz sábado. Que o nosso Deus seja louvado e engrandecido. Somente a Ele toda a honra e todo louvor. Da minha janela e os muros caiados, os motores ao longe e o machado dos ponteiros. Seria tudo a mesma essência, não fosse o vão de uma essência e o vácuo que ela fez. Seria tudo a mesma essência, não fosse o vão de uma ausência e o vácuo que ela fez. Existe, no entanto, um bálsamo divino que seca o meu pranto e amortece a dor. Eis que apenas dorme para logo despertar, quando enfim Cristo chama para levantar a sua cidade e a conceder eternidade, todos juntos outra vez. Bem-aventurados todos que desde agora e até o fim dormem no Senhor.
suas obras vão com eles, sua coroa está guardada, será o fim de toda dor, o fim de toda dor. Bem-aventurados todos que dormem no Senhor, os que morreram na esperança da volta de Jesus, receberão a sua herança, partilharão de sua luz, e nós os que ficamos, confirmemos nossa fé, pois Cristo é garantia e o reencontro certo é. Bem-aventurados todos que desde agora e até o fim dormem no Senhor. Suas obras vão com eles, sua coroa está guardada, será o fim de toda dor, o fim de toda dor. Bem-aventurados todos que dormem no Senhor. Amém. Amém, louvado seja Deus. Bom, queridos, na sexta-feira anterior nós estudamos as 2.300 tardes e manhãs, para a gente chegar até a confirmação da data exata do início do juízo investigativo. Que um quadro que nós paramos na sexta-feira passada, esse quadro mostra toda a estrutura do capítulo 9, verso 24 adiante. Por que do 24 adiante? Porque o capítulo 8, verso 14, 13, 14, Daniel vai receber a visão de 2 anjos, até quando Satanás permanecia nessa atuação de profanar a lei de Deus, né, principalmente o sábado, mudar calendário, como foi mostrado no capítulo 7, arma-se o tribunal de Deus é acionado, a gente vê ali toda uma estrutura do santuário celestial, e depois a gente vai ver ali Daniel se preocupando, porque ele não consegue entender a visão das 2.300 tardes e manhãs, que a gente entende como a visão maré ou maré, há um nome mais ou menos assim na linguagem hebraica, e a razão, que é a visão do contexto geral. Daniel consegue entender os personagens, ver os personagens como o bode, o carneiro, né, e ele vê o chifre pequeno, mas ele, quando parte para a visão miniatura da grande visão, aí Daniel se perturba. Aí no capítulo 9 ele vai entrar numa súplica. Daniel começa a orar em prol de todo esse contexto profético. E ele começa a orar por si mesmo, pelo povo, se inclui no meio do povo. E quando chega Daniel capítulo 9, vocês que estão em casa, eu gostaria que abrisse as vossas Bíblias, no verso 21, olha que coisa fascinante, olha que coisa maravilhosa de se ouvir. É o verso 21 até o verso 23. Para mim é um dos versos mais extraordinários que o livro de Daniel apresenta. Diz assim o verso 21: falava ainda nas orações, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel,
agora sair para fazer-te entender o sentido. No princípio, verso 23 do capítulo 9 de Daniel, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, no verso 24 em diante, ele vai fazer uma narrativa no contexto que ia dar até o ano do final de 2.300 tardes e manhãs. O que é que ia acontecer? A gente viu aqui, queridos, no contexto desse quadro profético, a gente viu aqui no contexto do quadro profético as 2.300 tardes de manhã de Daniel capítulo 8, verso 14. E a gente encontrou, lembra aqui na lição passada, que no ano 457, um decreto de Artaxerxes deu início à restauração por completa dos muros da cidade, das casas de Jerusalém e Judá, quando foi queimada pelos babilônicos, no cativeiro. Então chegou o momento do povo ser liberto. Então parte inicial das 2.300 tardes de manhã do ano 457. E aí ele vai fazer uma narrativa, quando eu disse. Então ele corta, ele direciona, determina 70 semanas para o povo de Deus, para o povo de Israel se arrependerem, viver em harmonia com o Senhor, buscar o Senhor, sair da idolatria, da adoração pagã e reivindicar e adorar o nome de Deus, o Deus Altíssimo, o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas. Então, foi dado 70 semanas, que a gente viu que um dia, tardes e manhãs, tardes e manhã um dia e um dia profético, em Ezequiel 4 e Gênesis capítulo 1, é um ano, diante do contexto de dia profético, ano. Um ano, então nós temos 2.300 anos direcionada a toda essa profecia das 1.300 tardes e manhãs. Então, começando aqui em 457, no ano 34 vai terminar justamente as 70 semanas, ou seja, os 490 anos, que foi determinado para o povo de Deus. Então, nesse contexto, inicia a restauração de Jerusalém, termina no ano 408, uma semana, aliás, 7 semanas, que dá 49 anos, que durou o tempo da construção, no caso aqui, 7 semanas, 49 anos, que durou o tempo da toda a estrutura recriada de Jerusalém, de Judá. Então, no ano 408 até o ano 27, passa-se 62 semanas, ou seja, 434 anos. O que acontece no ano 27? Jesus, na idade de 30 anos, ele vai agora assumir o ministério sacerdotal para iniciar toda a obra da redenção, a obra salvífica. Então, no ano 27, completa 69 semanas, no ano 27. Ou seja, fica faltando para 70 semanas, para as 70 semanas, uma única semana, que ela é dividida em duas partes. No ano 27 até o ano 31, é a metade. O que acontece na metade da última semana? Jesus, ou seja, 7 anos, Jesus é morto na cruz do Calvário. Então fica faltando a metade da outra semana. Na metade da outra semana, no ano 34, Estevão é apedrejado. E aí se conclui o primeiro ali mártir morrendo em prol do Evangelho de Cristo, e onde que as pessoas ali, os judeus, recebem uma orientação de Deus que chega, basta. Esse tempo todo eu determinei para vocês e vocês ainda não compreendem, vocês não entendem, vocês não se voltam para mim. Então aqui no ano 34 termina o tempo dado de Deus. É muito tempo de espera de Deus para um povo, 490 anos de espera. Aí no ano 34, para completar as 2.300 tardes e manhã, ou os 2.300 anos, a gente vai somar mais 110 anos. 110 anos mais 34 dá 1844, terminou as 2.300 tardes e manhãs. Então, o que acontece aqui? Né? Agora, até chegar todos esses acontecimentos, queridos, olha só.
Tiago vai me ajudar aqui no... Passou. Então, olha só, em tempos de angústia, o capítulo 9, verso 25, conforme eu disse para vocês, até o verso 23, Daniel ali muito amado, no início das orações de Daniel, já preguei sobre isso, eu fiz um cálculo, aproximadamente no princípio da súplica de um ser humano orando, não é muito pouco tempo, é segundos. Então, Daniel levou segundos para que o anjo Gabriel voltasse da presença de Deus para a presença de Daniel, para dizer: tu é muito amado aqui no céu, Daniel, eu vim conhecer toda a visão, entendeu? As 2.300 tardes e manhãs. Então, no verso 25 a gente vai encontrar que foi em tempo de angústia, e Esdras fala sobre isso. No capítulo 4 diz que as nações vizinhas a Israel foram fortes inimigos para a reconstrução da nação, pois Israel estava enfraquecido psicologicamente e também militarmente, porque eles estavam vindo do exílio de Babilônia. Então, nesse contexto aí, o povo está enfraquecido mental, físico, espiritualmente. Então, as nações vizinhas, levantadas por Satanás, vai tentar atrapalhar todo esse processo de 49 anos de reconstrução. Não foi fácil. Tem alguns contextos de Esdras que diz que o povo trabalhava com uma espada na mão e uma colher de pedreiro na outra, para subir as paredes, os muros, e esperar o inimigo também chegar, e ao ponto de ir ali lutar e para não ser pego de surpresa. E depois, no verso 25, diz que o ungido, na explicação de Gabriel, o ungido é Jesus, o Messias será morto, ele não viria para reinar, mas para morrer. Na primeira vinda de Jesus, ele viria para estabelecer o reino da graça. Então ele veio para morrer, cumprir cabalmente a profecia messiânica que dizia que Jesus viria morrer na cruz para fazer expiação, para fazer o derramamento de sangue, para a nossa redenção. Uma vez por todas, Jesus é suficiente na cruz do Calvário. E isso aconteceu. No verso 26, o príncipe e o povo. Você vai encontrar, né? Pode ler depois em casa. O povo de um príncipe que há de vir, o dilúvio. O dilúvio seria justamente a destruição de Jerusalém, né? Então Jerusalém foi destruída no ano 70, quando os romanos invadiram a cidade de forma sangrenta e destruiu muitos cristãos e destruiu o templo, destruiu o santuário, destruiu tudo. Então no ano 70 houve-se esse dilúvio de destruição. Então muitos cristãos foram perseguidos e mortos nesse percurso. Então, cessar a transgressão. A gente vai encontrar todos esses nomes que eu grifei de vermelho dentro do capítulo 9, verso 25 em diante. Então, estou só explicando essas partes. Cessar a transgressão, o que seria? Refere-se ao rompimento da relação entre Deus e a humanidade. Por seu sacrifício na cruz, Jesus reatou o relacionamento interrompido e nos restaurou diante de Deus. Ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz nos dá agora a possibilidade de reatarmos o nosso relacionamento com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus tem todos os méritos de nos justificar, de nos santificar e de nos glorificar. Então, é um processo diário de justificação, de santificação e de glorificação. Então, dá fim aos pecados. Gabriel aqui anuncia que o Messias cuidaria dos fracassos da humanidade. Nós estávamos arruinados completamente. Antes da cruz, estávamos todos arruinados. Jesus veio e a cruz ela anda para frente e ela anda para trás. Ela alcança os que morreram antes dela e ela alcança os que morreram após ela e ainda estão morrendo. Então é um espetáculo plano da redenção mostrado na figura do santuário, onde que todos os instrumentos, os utensílios, os móveis faziam a simbologia de Cristo. Então Cristo é todo o santuário na simbologia pedagógica de Deus aos israelitas. Então aqui ele tomaria sobre si mesmo os pecados dos homens e assim lhe daria um fim. Não que o pecado foi destruído, mas Jesus tem acesso para fazer isso já. Ele tem acesso por causa do sacrifício na cruz, mas chegar o momento que ele vai destruir o pecado e a morte. Amém? Então vai chegar o momento que ele vai mostrar o poder dele sobre o pecado para destruir por completo
o pecado não vai mais existir e a morte também não vai mais existir. Apocalipse 20, verso 1 ao verso 4, vocês podem ver lá, e nós iremos gozar de felicidade, de paz, onde nós vamos reinar com Cristo pela eternidade. Isso é prazeroso. Então aqui a gente vê essas explicações do capítulo 25. Expiar a iniquidade é o pecado de perverter o que é certo, né? Iniquidade é o pecado de perverter o que é certo. Satanás é especialista nisso. Satanás, desde que ele se originou com a maldade no coração no céu, que ele vem trazendo, vem pervertendo a verdade, o que é certo. Então ele já influenciou, já inflamou muitas pessoas, líderes religiosos, cristãos, não cristãos, ateus. Então Satanás é um especialista em inflamar as pessoas para perverter o que é certo. Pelo sacrifício expiatório na cruz, Jesus cuidou do pecado em todas as suas formas. Ou seja, a cruz é autossuficiente para nos perdoar, para nos purificar de todos os nossos pecados, uma vez só e de uma forma eficaz. Eu vou adiantar aqui, trazer justiça eterna. Jesus é a nossa justiça, nele somos justificados pela fé. Louvado seja Deus. Isso aqui é muito maravilhoso. Salvar a visão e a profecia. A ideia de, aliás, selar a visão e a profecia. A ideia de selar aqui não tem significado de encerrar, mas de confirmar. Jesus confirmou a profecia na cruz do Calvário, adentrando o santuário celestial, e hoje ele ministra, que a gente viu como nosso sacerdote e sumo sacerdote. Ou seja, como nosso sumo sacerdote na função geral de um sumo sacerdote. Todas as áreas do santuário celestial, Jesus tem acesso para fazer a sua função. Então eu vou adiantar aqui, a gente já entendeu as 2.300 tardes e manhãs. Agora, a gente viu que a profecia fala do santuário celestial, a gente já estudou isso, né? Que certeza temos que o santuário que seria purificado em 1844 é o santuário celestial? Qual é a certeza que nós temos? Que aquelas 2.300 tardes de manhã vai terminar em 1844. Que certeza é? Vamos ver aqui alguns pontos. Mateus 27, 51 diz que quando Cristo morreu na cruz, eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Isso foi no ano 31. Agora, uma coisa interessante é que o Apocalipse foi escrito por volta do ano 98, depois de Cristo. O templo judaico foi destruído no ano 70, conforme a gente viu. Logo, não poderia ser o que foi purificado o templo de Jerusalém. Pois quando Jesus traz o quinto evangelho, que eu considero Apocalipse o quinto evangelho de Cristo, ele traz o evangelho do céu. E ali ele está fazendo uma narrativa a João, que o santuário que seria purificado, o santuário que Jesus adentrou, não era terrestre, não era santuário terrestre. E muitas pessoas se confundiram isso aí, até 1844. Que a gente vai ver aqui um desapontamento. Ó, olha só, se as pessoas que tiveram desapontamento tivessem lido esses versos aqui, ó, em Hebreus, que Paulo escreve para os Hebreus, que diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Olha, o santuário terrestre foi fabricado por homens. E Hebreus diz: meu irmão Cláudio, por gentileza, meu irmão, dá para você trazer um copo com água para mim, por favor? Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ou seja, ele sai da cruz no ano 31, ele sobe ao céu, retorna para a terra, passa 40 dias com os seus discípulos, capacitando, treinando e preparando, amadurecendo aqueles homens para o grande desafio futuro, que era a pregação do evangelho. E lá no primeiro selo fala que o cavalo branco saiu para vencer, né? Que veio com um arco. Pode trazer, meu amigo, muito obrigado. Que sai com um arco vitorioso para vencer. Então,
no primeiro século, né, os cristãos partiram depois de ter recebido esse treinamento com Jesus, algo extraordinário. Então, João escreveu no capítulo 11 de Apocalipse, olha só o que João escreveu: abriu-se o templo de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os versos nos mostram que Jesus não está no santuário terrestre, e sim no santuário celestial. Somente no dia da purificação do santuário, símbolo do juízo investigativo, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo. Evidentemente, ali em 1844, Jesus agora vai exercer a outra função de sumo sacerdote, que é no lugar santíssimo, ou seja, ele vai agora fazer uma investigação. Entendemos ali que ali iniciou o juízo investigativo, ou seja, todos os seres humanos estão sendo analisados. Eu vou falar isso na próxima sexta-feira. Foi eu que estou dando as bases para você assegurar-se do santuário celestial. Então aqui, como ficaria alguns aspectos proféticos do livro de Daniel até que chegasse o tempo do fim. E existem alguns aspectos do livro de Daniel que o próprio Deus direcionou essas frases para Daniel. Olha só, verso 4 do capítulo 12 de Daniel. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. O tempo do fim começou em 1798. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. O saber de conhecer a verdade. Alguns aplicam para a ciência. Também você pode fazer uma aplicação TCA, secundária, não muito próximo, mas eu fico aqui com o saber do mistério da profecia, do conhecer as profecias, o que realmente estava por trás desses acontecimentos. E houve justamente isso no ano de 1844, olha só, próximo ao ano em que começaria o juízo investigativo, ou seja, próximo ao ano de 1844, muitos estudiosos da Bíblia descobriram a data, mas devido às tradições teológicas de seus dias, pensaram que a purificação do santuário era o regresso de Jesus à terra. Por isso experimentaram o desapontamento, ou seja, eles achavam que Jesus ia para a segunda fase, que era no lugar santo, de intercessão, aqui no santuário terrestre. Está entendendo? Ou seja, Jesus voltaria a essa terra para fazer a intercessão e fazer a expiação. Só que não era dessa forma. O santuário do qual Jesus adentrou é o santuário celeste. Por isso que houve esse grande desapontamento em 1844. Mas que desapontamento? O que aconteceu em 1844? Olha só. O Messias, mas esse desapontamento já estava previsto no livro do Apocalipse. Eu gostaria que vocês abrissem aí nas suas casas, no capítulo 10 do Apocalipse. Eu não sei se eu tenho aí, deixa eu ver se eu tenho aqui, para a gente não perder muito tempo. Em todas as igrejas a gente tem problema com o passador de slide. Isso. Eu vou por aqui para explicar a vocês que fica mais rápido. Mas esse desapontamento já estava previsto no Apocalipse, no capítulo 10. A profecia acerca do desapontamento. Então, olha só, em Daniel 12, se ordenou selar a profecia até o tempo do fim, como aparece no tempo do fim, o livrinho profético que estava na mão do anjo e que ordem foi dada a João. Olha só a ordem que o anjo dá a João. Lá no capítulo 10, aqui não vai falar o remanescente fiel estivesse fazendo algo indevido. Foi Deus quem lhe ordenou fazê-lo e ele o fez por uma importante razão. Eu vou no capítulo 10 do Apocalipse, eu gostaria de ler o texto. Apocalipse capítulo 10, irmãos.
Gostaria que vocês abrissem aí as suas Bíblias no capítulo 10. E olha só o que diz. Verso 1 e verso 2. Verso 1 e verso 2 do Apocalipse. Que diz assim. E depois a gente pula para o 8 e o 9. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem com arco-íris. Por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão, enquanto bradou. Desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Verso 8 e verso 9. A voz que ouvi a vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o, certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações e reis. Então você veja que era um propósito de Deus que houvesse esse desapontamento. Mas por que Deus que permitiu? Ele mesmo falou: olha, João, o livrinho doce na boca é justamente que em 1844 esse povo aí, esse grupo de pessoas vão achar que eu vou voltar e vão ficar desapontados. Então, depois desse desapontamento, Deus agora vai formar um grupo seleto para que cumpra o verso 11, profetize novamente, continue profetizando. Aí foi que eles entenderam que em 1844 não era a vinda de Jesus, mas sim a entrada de Jesus no segundo compartimento do santuário. Não a entrada no segundo compartimento, mas a função no segundo compartimento do santuário celestial, para fazer a expiação que já já aponta nos céus. Então Jesus entra no juízo de investigação. Que declaração da profecia indica que o remanescente fiel realmente haveria de passar pela experiência do desapontamento? No verso 10, e devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, meu estômago ficou amargo. Então, quando eles viram que Jesus não voltava, aquilo que era doce, em achar que Jesus ia voltar, se tornou amargo. Isso é símbolo. Apocalipse nós temos que descodificar para entender. Então, a descodificação do capítulo 10 é justamente esse grande desapontamento que levou o remanescente. Então, olha só, a ideia de que Jesus haveria de voltar em 1844 lhe foi doce como mel, mas o desapontamento foi intensamente amargo. Este não ocorreu por falta de revelação, visto que a Bíblia dizia que Jesus não é sacerdote do santuário da terra, mas Jesus sim é sacerdote do santuário celestial. Louvado seja Deus por isso. Então, há antecedentes bíblicos de algum outro desapontamento? Olha só. A má compreensão da missão de Jesus levou seus discípulos a um amargo desapontamento, mas um remanescente deu origem à igreja cristã. Louvado seja Deus. Houve sim um desapontamento na época de Jesus. Eles pensaram que Jesus iria estabelecer um reino, iria combater os romanos, foram desapontados. Você vê aqui, ó, os 2 discípulos a caminho de Emaús. Jesus vai lá resgatar os 2. Olha, o que é que se passa? Desapontados, arruinados, porque achou o Messias morreu, acabou tudo, não entenderam. Então houve um grande desapontamento entre eles. Por isso que Jesus passou 40 dias instruindo novamente: olha, calma, é assim que funciona, é assim que vai funcionar. E no ano 92 o Apocalipse foi escrito, João já velhinho, e Jesus dá esse deslumbre de acontecimento para nós. Então, em 1844 a gente vê o que deveria fazer
o remanescente fiel, que surgiria do desapontamento de 1844, deveria fazer o que esse remanescente? O que ele deveria fazer? Profetizar a respeito de muitos povos, de línguas e nações. Profetize novamente, procure entender o que está acontecendo, para vocês mostrar. Então é o que eu estou fazendo aqui. Mas sabe o que o diabo está fazendo, irmãos? Destruindo essa mensagem aí. Porque se ele destruir o santuário na sua mente, você está correndo sério risco, por achar que pode fazer o que quer, bem entender, porque Jesus já morreu na cruz por você. Mas ele mina as fases pós-cruz, e Jesus está ministrando no santuário celestial, e nós precisamos entender isso. Então olha só, Deus usou em 1844 um método semelhante ao que deu origem à igreja cristã. Permitiu, olha só que coisa espetacular, irmão. Deus permitiu que experimentasse o desapontamento. Assim foram expulsos de suas diversas congregações e formaram uma nova congregação com um denominador comum. Em investigação sincera e ardente da Bíblia, em buscar a luz e resposta. Louvado seja Deus. Queridos, eu já poderia terminar aqui. Mas olha só. Deus permitiu esse grupo de 1844 a ser desapontado. Então, olha só o que eu vou falar para você nessa noite. Foram desapontados. E os seus líderes das congregações os expulsaram por falar mentira, por dizer que Jesus ia voltar e Jesus não voltou. Eles foram expulsos. Aí Deus disse: é esses expulsos que eu quero que saia de Babilônia. Saiam daí. Tirou eles e formou um movimento profético. Esse movimento profético ia restaurar toda a verdade jogada por terra. É o que esse movimento profético fez. Continuaram estudando, continuaram pesquisando, continuaram buscando iluminação do Espírito Santo e encontraram em 1863 a formação da Igreja do Advento, que ela traz toda a restauração da verdade. Eu posso ser um adventista do sétimo dia e não estar vivendo a verdade, é uma coisa. Mas esse movimento profético com desapontamento de 1844 e o estabelecimento concreto das doutrinas em 1863 é a mensagem de Deus, é a restauração da verdade. Queira eu ou não, queira eu vivenciar a verdade aqui ou não, queira eu criticar lá fora ou não, esse é um movimento levantado por Deus e não há outro, não há outro. Porque no capítulo 3 de Apocalipse, Deus está dizendo: eu aconselho vocês que eu não vou mais levantar movimento, eu não vou mais levantar mais ninguém, vocês são os últimos, estão todos dispersos, todos dormindo, estão todos ali acomodados, dizendo que estão ricos por causa da verdade solene que tem, mas não propaga, não se relaciona, não vivencia, não tem zelo. E Deus disse: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Não há outro movimento profético, é esse o movimento. Esse movimento foi levantado por Deus para alcançar todos os cantos dessa terra, queridos. Então, por isso que Deus permitiu o desapontamento, porque essas pessoas foram tiradas das igrejas e formado uma igreja remanescente. Que coisa espetacular. Olha aqui, ó. Deus usou em 1844 um método semelhante, que deu origem também, redescobriram as verdades lançadas por terra, como eu já falei, estiveram em condições de cumprir a ordem e de pregar, como fizeram a igreja primitiva, e todo o mundo, e o estão fazendo, cumprindo o Apocalipse 10, verso 11, esse movimento profético prega nos quatro cantos da terra, queridos. Então, qual é a mensagem que os remanescentes irá pregar? Qual é a última mensagem que os remanescentes irão pregar? Eu termino aqui. Na próxima sexta-feira a gente vai ver que mensagem definitiva deve pregar o remanescente fiel. Esse grupo que foi desapontado e Deus catou eles e trouxe para si, diz: agora continue estudando, continue descobrindo as verdades solenes, e as verdades foram descobertas. E qual verdade que esses remanescentes têm que pregar nos últimos dias? É o estudo da próxima sexta-feira. Não deixe de assistir, continue dando o seu legal, continue dando o seu joinha, continue dizendo que você recebeu uma mensagem dos céus,
porque o Espírito Santo tem acompanhado a gente nessa trajetória. O Espírito Santo tem falado com você. O Espírito Santo está alertando você para que você possa alcançar a vida eterna, para que você possa ter uma comunhão com Deus. Cláudio vai cantar novamente. Então medite no louvor, medite, assimile o que foi proposto para você nessa noite. O Espírito Santo vai falar com você. Não deixe de assistir, não deixe de continuar nos assistindo, em nome de Jesus. Do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão, e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho, Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar, pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar? Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão, e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito, viveremos o Evangelho, Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho, Jesus Cristo vai voltar.
para qualquer cristão entender uma verdade tão solene como essa. A gente viu que as 2.300 tardes, anos proféticos de Daniel 8:14, foi explicado magnificamente pelo anjo Gabriel a Daniel e compreendido por nós, compreendido de uma forma tão maravilhosa que nós temos toda a convicção que Jesus ministra em favor do seu povo no céu. Só que essa intercessão, essa aproximação da terra para o céu, com o céu, entre os homens e Deus, que Jesus faz perfeitamente, vai cessar. É um tempo determinado de graça, e essa graça vai se encerrar. Essa graça encerra no ano, não sei, mas quando ela se encerrar, os casos de todas as pessoas estarão encerrados. Não tem o que se fazer mais. Todos os casos foram encerrados. E onde é que você vai estar? Como você vai estar? Há uma preocupação no meu coração, porque eu quero ver Jesus o mais rápido possível, porque esse mundo está nos castigando, está nos assolando, está nos destruindo, está nos levando para bem distante de Deus. Aí você para e olha para a sua família, olha para os seus parentes mais próximos, e você vê que eles ainda estão distantes. Aí bate uma tristeza, bate uma angústia, e chega ao ponto de algumas vezes você se desesperar. O que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer, Senhor? Como é que eu vou trazer essas pessoas? Porque eu não tenho estrutura nenhuma de fazer isso. Eu não tenho o poder que o Espírito Santo tem. E quantas vezes ele falou para você? Quantas vezes o Espírito Santo não falou para os meus filhos? Quantas vezes ele ainda fala, até esse momento ele tem falado. E você, sempre estou falando de vocês, meus filhos. Não sei qual de vocês vai ouvir essa mensagem, mas se você ouvir, você pare para pensar na tua vida, porque esse mundo não vai se encerrar simplesmente aqui. Existe algo mais drástico para acontecer, e a nossa expectativa, a nossa busca nas orações, nas madrugadas, no dia a dia, no pensamento, como você está, o que você está fazendo. Imagino como Jó vivia, intercedendo todos os dias pelos seus filhos. Se eles pecaram contra Deus, Jó fazia uma intercessão como um sacerdote. Esse é o que nos cabe a fazer. E você, meu irmão, minha irmã, que já voltamos a congregarmos, e eu não vi você ainda aqui. Onde é que você está? O que você está fazendo? Quando chegava o dia do Yom Kippur, da expiação do sumo sacerdote terrestre, as pessoas ficavam com o coração contrito, numa expectativa grandiosa de serem absolvidos, de serem aceitos pela misericórdia de Deus. A qualquer momento o dia se aproxima da redenção, a expiação se completa, o juízo se termina. Como é que está você? Como é que está seu coração? Em que você está pensando? Quais os seus projetos e planos? Mas nessa noite, eu tenho toda a convicção, você que está ouvindo essa mensagem, irá tomar uma decisão, um rumo direcionado para o céu. Você vai consertar o teu alvo e vai direcionar na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus de uma forma especial te abençoe, que Deus de uma forma especial te guarde, ilumine os seus caminhos. Grande Deus e Pai Todo-Poderoso, muitíssimo obrigado por essa mensagem, muitíssimo obrigado por ter falado comigo. Que essa mensagem possa penetrar nos corações, na mente de cada irmão, de cada parente, de cada familiar meu, na minha vida também. Estou partindo para o meu lar com os meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe e proteja toda a nossa trajetória até nossas casas, e fique com os de casas, dando iluminação constante, para que eles possam vivenciar o teu amor
na prática da convivência pessoal. Em nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e até o sábado na escola sabatina e no culto divino, em nome de Jesus. Por que não voltou o meu Senhor? Pergunto a mim mesmo sem cessar. Por que não foi hoje? Eu não sei. E quando será?